A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 dessa classe, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte evangelho. Vamos estudar hoje o evangelho de Lucas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, participa com a gente. Já somos uma comunidade aí de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e você pode fazer parte dessa família em Cristo Jesus. É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indique o nosso material e que Deus abençoe você para que essas vidas possam ser edificadas em Cristo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o Evangelho de Lucas. É importante nós observarmos o panorama desse evangelho. Iniciando bem, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Lucas capítulo 24, versículos 49. Lê esse texto aí com os teus alunos. A segunda está em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Faça essa leitura bíblica e que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor. Hoje nós vamos estudar especialmente o Evangelho de Lucas. Esse evangelho que traz uma particularidade fantástica a respeito da pessoa de Jesus, também conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Lucas, para você que não sabe, ele não é um discípulo direto de Jesus. Ele não faz parte dos 12 apóstolos. Ele é discípulo de discípulo. Foi discipulado por Paulo. A Bíblia destaca Lucas sendo citado até mesmo como um grande cooperador na fé, um médico amado, citado nas Escrituras. O Lucas ele traz uma pesquisa fundamental para a edificação do nosso coração. E uma das particularidades que Lucas tem, isso é exclusivo dele, você pode até tomar isso como nota. Lucas ele traz um grego genuíno, um grego koiné na sua escritura. Por isso que esse evangelho ele é considerado como um evangelho muito perfeito dentro do Novo Testamento. Pelo fato também de destacar algumas datas, citar, por exemplo, a respeito de alguns Césares da sua época, dar datas específicas do contexto em que Jesus está inserido. Lucas, ele traz uma perspectiva muito grande a respeito também dessa visão pentecostal, da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério de Jesus. O foco de Lucas é apresentar Jesus agora como filho do homem, obediente a Deus, cheio do Espírito Santo. Quer ver uma coisa que você pode até comparar? Você pode pegar, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 1 e Lucas 4, 1. É a mesma passagem, onde Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que Mateus capítulo 1 traz uma particularidade. Mateus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Já o Lucas, ele destaca outra pegada. Olha como a visão do Lucas é diferente. O Lucas diz, Jesus foi cheio do Espírito Santo ao deserto. Olha a diferença, conduzido e cheio. O Lucas procura demonstrar esse Jesus que também está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E eu espero que isso também edifique você. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: como foi escrito? O terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, ele é escrito por Lucas, conhecido como o médico amado. Isso está presente em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Você já entendeu que ele não é um discípulo direto de Jesus. Ele é um discípulo da segunda geração. Vamos pegar os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar nos 4 evangelhos 2 discípulos que são testemunhas oculares, que foram chamados diretamente por Jesus. Quem são eles? O Mateus e o João. Testemunharam a ressurreição. São os primeiros discípulos. São a primeira equipe de Jesus.
Agora, nos evangelhos, também vamos encontrar uma galera que faz parte, então, da segunda geração. O que é segunda geração? Discípulo de discípulo. Discípulo que conheceu o evangelho através da vida dos discípulos. Quem são eles? O Lucas e o Marcos. Você percebe que o Marcos, ele é sobrinho, primo de Barnabé, aprendeu aos pés de Pedro e escreveu aí o evangelho de Marcos, como nós já estudamos aqui na aula passada. Nós vamos conhecer agora o Lucas, que aprende agora aos pés de Paulo, que é uma grande ferramenta também para a igreja do Novo Testamento. O Lucas procura fazer uma pesquisa mais detalhada. Tanto no Evangelho de Lucas, como Atos também, que foi escrito por Lucas, ele faz essa pesquisa direcionada a um excelentíssimo senhor conhecido como Teófilo. Capítulo 1, versículo 1 ao 4 registra isso no Evangelho. Capítulo 1, versículo 1 ao 4 também registra isso em Atos dos Apóstolos. É para a mesma pessoa. Nós não sabemos quem é esse excelentíssimo senhor Teófilo. Possivelmente é um romano que custia todo esse material, toda essa pesquisa, para que Lucas, então, registre os fatos a respeito de Jesus, os fatos a respeito dos discípulos também. O Evangelho de Lucas, ele traz uma pegada diferente. Por exemplo, o Mateus, ele escreve para os judeus, mostrando Jesus como rei. Nós já estudamos isso aqui. O Marcos procura demonstrar Jesus agora como servo e escreve para os romanos. Já o Lucas, ele escreve agora para os gregos. A pegada de Lucas é voltada agora para os gregos, para que os gregos então conhecessem a respeito de Jesus. Observe um detalhe que você vai perceber, comparando Mateus com Lucas. O Mateus descreve no capítulo 1 a genealogia de Jesus até Abraão, porque Abraão é importante para os judeus. Já o Lucas, ele vai com a genealogia até Adão, demonstrando que a salvação agora é para todos, não só para os judeus. Então, o Lucas, ele encaixa esse texto, destacando para a gente a importância da salvação para todos. Essa é a visão de Lucas. O Lucas traz essa visão a respeito dessa visão missionária da salvação que Cristo vem para buscar e resgatar a todos. O Filho do Homem, ele vem para salvar a todos. Essa é a pegada do Lucas. Avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí. Segundo ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: as peculiaridades do Evangelho de Lucas. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós descobrimos que o primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Marcos, ele registra as pregações de Pedro. Esse é o primeiro evangelho, que abre a porta também para os demais, como nós já estudamos na aula passada. O Marcos, ele toma como testemunha a fonte que é Pedro e a fonte também de testemunhas oculares do seu tempo. Esse é o primeiro evangelho. O segundo evangelho é o evangelho de Mateus, como nós já estudamos aqui também. O Mateus, ele utiliza a fonte que é Marcos, ele pega o evangelho de Marcos, ele utiliza outra fonte que é dele, que é apelidada de fonte M. M por quê? M de Mateus. É uma fonte exclusiva de Mateus. Só Mateus tem. Então você percebe o Mateus usando 95% do Evangelho de Marcos dentro do seu texto e trazendo algumas coisas que Marcos não apresenta, que Pedro não lembrou. Pega isso. Então Mateus, ele utiliza a fonte Marcos, a fonte Q, que é testemunha ocular, e a fonte M. O Marcos, ele utiliza a fonte Q, que é das testemunhas oculares, e utiliza essa fonte a partir de Pedro. Então você já tem essas fontes aqui. E agora, o Evangelho de Lucas, ele vai tomar como base. Vamos pegar. Ele toma como base o Evangelho de Marcos, a fonte Q, o Evangelho de Mateus. Então ele já tem outras fontes aqui, ó. E ele utiliza agora outra fonte que é exclusiva dele. O Evangelho de Lucas, ele utiliza agora uma fonte que é apelidada de fonte L. L por quê? L de Lucas, que só Lucas viu aquilo. Por exemplo, ele vai trazer particularidades que você não vai achar nos outros evangelhos e nós vamos destacar isso para você. A primeira delas está no primeiro subtópico, que é a respeito da infância de Jesus. Somente em Lucas nós encontramos particularidades a respeito da infância de Jesus, datações. Lucas, ele é muito detalhista, ele fala a respeito também do nascimento de João Batista, sobre os pais de João, Zacarias e a Isabel. Ele fala a respeito tanto de José como de Maria. Ele dá detalhes que os outros evangelistas não apresentaram no seu texto.
É por isso que Lucas ele traz detalhes a respeito da infância de Jesus a partir dessa pesquisa. Ele utiliza a fonte que é Mateus, a fonte que utiliza a fonte de Marcos. E ele procura agora apresentar a partir da visão de outras fontes que os evangelistas não descreveram. Por isso que Lucas ele traz uma pegada muito legal a respeito da infância de Jesus no capítulo 1 e 2. E vale muito a pena você observar isso. Já avançando, a segunda particularidade que Lucas traz é a respeito das parábolas de Jesus. Se você não sabe, o Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho das Parábolas. É o evangelho que mais apresenta parábolas de Jesus. Parábolas que são exclusivas de Lucas. Exemplo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Tem 3 parábolas ali que você não vai achar em canto nenhum, somente em Lucas. Que parábolas são essas? Ovelha perdida, dracma perdida e também a parábola do filho pródigo. O Lucas começa a dar detalhes a respeito ali de parábolas e de ensinamentos que Jesus apresenta que os outros evangelhos não. O Lucas apresenta, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Você não vai achar essa parábola nos outros evangelhos. É exclusiva de Lucas. O Lucas também vai apresentar para a gente a parábola dos primeiros assentos. O Lucas vai descrever, por exemplo, para a gente a parábola do rico e do Lázaro. Você só vai achar isso no Evangelho de Lucas e não nos outros evangelhos. Por quê? O Lucas está tomando como base uma fonte que é apelidada agora de fonte L. L porque L de Lucas. E essa fonte L faz parte então dessa pesquisa que Lucas faz. Ele vai à procura de testemunhas oculares para poder registrar os ensinamentos de Jesus. É um evangelho considerado como o evangelho mais bem escrito do Novo Testamento. O grego koiné que Lucas possui é sensacional. E já avançando, vamos agora para o terceiro subtópico aqui, do segundo ponto, que destaca para a gente sobre o conteúdo exclusivo que Lucas possui também. Lucas traz conteúdos exclusivos, narrativas que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Por exemplo, você vai perceber a respeito de uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Isso está presente no capítulo 7, 46 a 50. Não acha isso nos outros evangelhos. Você vai encontrar também as mulheres que serviram a Jesus com seus bens. Capítulo 8, versículo 1 ao 3. Outro detalhe, Lucas dá uma ênfase maior para o ministério feminino. Você vai perceber isso, ele destacando Jesus como aquele que volta o seu olhar para as mulheres que eram desprezadas. Ele procura destacar, por exemplo, esse Jesus que tem esse amor pelas mulheres e restaurar essas mulheres e apontar essas mulheres para a obra de Deus. Lucas também destaca o encontro de Jesus com Zaqueu. Você não vai achar isso nos outros evangelhos. Então o conteúdo de Lucas é um conteúdo exclusivo, pertencente a ele. É por isso que é chamado de fonte L. E isso aqui traz uma perspectiva muito legal a respeito das particularidades que Lucas tem. O terceiro ponto, tratando agora, já avançando nesse nosso assunto da escola bíblica, trata então sobre o seguinte assunto: milagres sobre a ótica médica. Outra perspectiva que precisamos entender a respeito de Lucas é que Lucas demonstra então o seu evangelho sobre uma ótica médica. Os milagres citados em Lucas trazem uma observação médica. Quando você vai perceber, por exemplo, a leitura daquele milagre da mulher do fluxo de sangue. Lucas dá detalhes que aquela mulher, por exemplo, gastou tudo que tinha com os médicos. Isso você não vai encontrar nos outros evangelhos que citam a mesma passagem. Lucas começa a dizer que, a respeito de alguns milagres, por exemplo, a cura da sogra de Pedro, é citada também em Lucas, e Lucas começa a descrever que ela estava com uma febre altíssima. Então ele dá detalhes aqui que você não encontra nos outros evangelhos. Ele apresenta aqui a sua ótica médica, o seu ponto de vista médico a respeito dos milagres que Jesus realiza. Lucas destaca, por exemplo, a respeito do servo do centurião que ficou doente. Ele destaca, ficou doente e moribundo. Então você vai perceber que ele começa a dar o quadro aqui de saúde daqueles que receberam milagres a respeito de Jesus. Lucas apresenta uma mulher que estava encurvada há 18 anos. E ele destaca que a enfermidade dessa mulher era terrível. E Cristo, então, realiza o milagre. Então, observar Lucas é encontrar detalhes que você não vai achar nos outros evangelhos. Esses detalhes são particularidades dele. Vale a pena você ler o Evangelho de Lucas. Já avançando para fechar a aula,
Quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: o Espírito Santo em Lucas. Lucas, ele apresenta no seu evangelho a voz do Espírito Santo. É um dos evangelistas que destaca para a gente sobre a ação do Espírito Santo. Ele procura demonstrar no seu evangelho o poder do Espírito Santo sobre Jesus. Os milagres que aparecem em Lucas são milagres realizados pela ação do Espírito Santo através da vida de Jesus, quando Jesus está cheio do Espírito Santo. E esses milagres acontecem pela ótica do Espírito Santo. Você vai perceber Lucas citando a ação do Espírito Santo desde o nascimento de Cristo na encarnação, desde o encontro de Maria com Isabel, quando João Batista ele é cheio desde o ventre. Você vai perceber Lucas dando detalhes a respeito da ação do Espírito Santo através do ministério de Jesus. Olhar para a perspectiva de Lucas é encontrar diversas riquezas dentro do Novo Testamento. E eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, vou ficar feliz se você fizer isso. Vou ter o prazer de repostar na nossa rede social também em Cristo. E você que está afastado de Jesus, você precisa voltar para Cristo hoje. Você pode fazer isso escrevendo aí no comentário: eu quero Jesus. Ou então, utilizando teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você para que Cristo te abençoe de uma forma poderosa em Jesus. Gente, como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês esse material, Introdução ao Novo Testamento, sobre o Evangelho de Lucas. Vai te ajudar muito a compreender a respeito desse Evangelho, Crescendo em Jesus, da editora Vida Nova. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 9, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: o Evangelho de João. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.